Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Mariano Neto, faço parte da Rede Municipal de Professores de Pindoretama. Nosso componente curricular hoje é matemática e o objeto conhecimento, a adição algébrica de números racionais. Adição algébrica de números racionais, estamos aqui na nossa área do assunto, certo? E na nossa sequência aqui da aula, vamos ter a ideia de que relembrar a ideia dos conjuntos numéricos, relembrar conceitos de números decimais e fracionários, resolução de exemplos, orientação sobre as atividades. Então, nós temos aqui, turma, vamos dar só uma relembrada na ideia de conjuntos, tá certo? Nós temos aqui, em especial, a gente vai falar dos números racionais, que faz parte do nosso conjunto, ou melhor, faz parte do nosso objeto de conhecimento, ok? Então, nós temos aqui começando com o conjunto dos naturais, certo? Que são todos os números inteiros positivos a partir de zero. Depois a gente logo em seguida temos os números inteiros, certo? Representado aqui pelo Z, que vem de Zahlen, que é de alemão, por isso que ele é representado com essa letra Z. Deixa eu só ativar aqui, pronto. Certo? Que ele também são todos os números inteiros, positivos e negativos. Então, note que os números naturais, certo? Conjuntos dos naturais, fazem parte também dos números inteiros, certo? Em seguida, nós temos os números racionais, representado aqui pela letra Q, de quociente, certo? Ou seja, são todos os números que podem ser representados na forma de fração. Então, nós temos aqui os números fracionários, entre os números decimais, entre os números inteiros, positivos e negativos, certo? Então, nós temos aqui a definição de números racionais. Então, só continuando aqui a leitura, são todos os números que são apresentados na forma decimal, aqueles números que podem ser escritos também na forma de fração, certo? Então, aqui. Então, inicialmente, a gente vai ter essa ideia de adição e subtração de frações, certo? Em seguida, a gente trabalha com a ideia de números decimais. E na situação do objeto conhecimento, né, fala sobre a adição algébrica. A adição algébrica é aquele que pode vir a situação de números positivos e negativos. Então, tem aquela questão das regrinhas, tá bom? Então, vamos aqui. Adição de frações com denominadores iguais. Então, nós temos aqui o exemplo 1, certo? 3 nonos mais 5 nonos é igual. Nessa situação, turma, quando nós tivermos os denominadores iguais, a gente vai fazer o quê? Repetir esse denominador, ok? E somar os numeradores, que no caso aqui são 3 e 5. O resultado final vai permanecer o meu denominador, em seguida soma 3 mais 5, 8, tá certo? Então, quando for adição ou subtração com denominadores iguais, melhor, de frações com denominadores iguais, a gente vai repetir, certo? O denominador e operar apenas com o numerador, seja ela uma operação de adição ou subtração. No exemplo 2, temos aqui 4 quintos menos 1 quinto. Como foi falado anteriormente, repete o denominador e opera apenas com os numeradores, que são os números de cima, tá certo? Então fica aqui 4 menos 1, repete o denominador, e operando 4 menos 1 eu tenho 3 quintos. E no exemplo 3, 5 sextos menos 1 sexto, mais 3 sextos. Então aqui a gente tem 3 situações. Só que se a gente analisar, todas têm os denominadores o quê? Iguais. Então, nessa situação, a gente vai repetir o denominador e operar apenas com os numeradores, que são os números de cima. 5 menos 1 mais 3, certo? 5 menos 1, 4 mais 3, 7. Tudo bem? Então, temos aqui 7 sextos. Então, de novo, só sintetizando. Se os denominadores forem iguais, certo? Então, a gente opera apenas com os numeradores. Repete o denominador e realiza a operação com o numerador. Agora, quando a gente tiver situações, certo, de adição de frações com denominadores diferentes, o processo é diferente, tá certo? Então, nós temos aqui 3 quartos mais 5 sextos. Nessa situação, turma, precisaremos, primeiramente, certo, tirar o MMC dos denominadores, certo? 4 e 6. 4 e 6 a gente vai tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá certo? Então, aqui a gente vai organizar nessa forma de fatoração. Então, vai ficar 4
4 e 6 é divisível por 2, não é isso? Então, tanto o 4 vai ser dividido por 2, como o 6 também. Então, temos aqui 4 dividido por 2 fica 2, 6 dividido por 2 fica 3. E ainda dá por 2, que é o próprio 2, 2 dividido por 2 fica 1. Como o 3 não dá, a gente repete. E o número 3 só divide apenas por 3, certo? Quando chegarmos no resultado 1 em 1, então aqui nós chegamos ao fim da nossa fatoração. Então aqui a gente pode determinar o MMC multiplicando os números que a gente utilizou para simplificar isso aqui, certo? Então vamos lá, multiplicando aqui. 2 vezes 2 vezes 3, nós vamos ter 12. Então, o nosso denominador comum vai ser 12, certo? Então, de novo. Mas, Mariano, tem outra situação aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, caneta. Vamos ver se eu consigo escrever aqui, que é um pouquinho ruim, turma. Mas vamos lá. Na situação aqui, se a gente pegar os múltiplos, vamos pegar aqui os múltiplos de 4. Quem são os múltiplos de 4? Certo? Múltiplos de 4. São todos os números que são resultado da multiplicação, certo? Então, aqui na situação, os múltiplos de 4 vão ser resultado da multiplicação. É como se eu montasse a tabuada do 4, tá certo? Então, temos quem aqui? 4 vezes 0, 0, certo? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, certo? 4 vezes 4, 16, e assim infinitamente. Tudo bem, turma? Agora a gente vai pegar os múltiplos, certo? Os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 vão ser da mesma forma. O resultado da multiplicação, como se a gente estivesse montando a tabuada do 6, certo? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E assim sucessivamente. Então, o menor múltiplo comum, certo? É o menor número que tanto está aqui nos múltiplos de 4, como está no múltiplo de 6, certo? Então, nós temos aqui o 12, certo? Que tanto está lá no múltiplo de 4, como o múltiplo de 6. E ele é o menor, tá certo? Múltiplo comum. Então, por isso que nessa situação, ele aqui é 12. Mas, Mariana, se a gente quiser fazer dessa forma, pode fazer? Pode, certo? Só que o ideal é que vocês façam por esse método, por quê? Porque vamos deparar com um número maior, certo? Se o número fosse bem maior, então a gente, para montar esse múltiplo desses números maiores, seria um pouquinho mais complicado. Vamos imaginar que aqui esse denominador fosse uns 45 e aqui 65, um exemplo, certo? Então, para determinar esses múltiplos, a gente teria que, se a gente fosse montar desse método aqui, pelos múltiplos, ia ser muito demorado, ia ser muito extenso. Então, assim, a gente fazendo pela essa decomposição fica mais tranquilo, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Pronto. O meu denominador agora é 12, certo? O denominador comum vai ser 12. Então, agora eu tenho que encontrar meus novos numeradores. Então, nós temos uma situação aqui. Esse 12, certo? Ele vai passar dividindo para 4. Primeira situação, 12 dividido para 4, vou ter quem? 3. Esse 3, que é resultado aqui dessa divisão, eu vou multiplicar com esse 3, tá certo? De novo, 12 dividido por 4, que dá 3, e vem 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é igual a 9. Então, ou seja, de novo, encontrei o meu denominador, certo? Comum, tirando o MMC de 4 e 6, encontrei 12. Esse 12 eu vou ter que determinar, a partir desse 12 eu vou ter que determinar meus numeradores. Então, vamos lá. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a segunda situação, com a segunda fração. 12 dividido por 6,
certo? Que vai dar 2, ó, 12 dividido por 6, que dá 2. E logo em seguida, a gente multiplica por 5, certo? Que vai dar o quê? 10. 12 dividido por 6, 12 vezes 5, 10. Em seguida, a gente soma. Repete o denominador, que é 12, e soma 9 com 10, vai dar 19. Então, aqui é o processo de adição de frações com denominadores diferentes. A gente vai ter que tirar o MMC desses números, tá bom? Vamos pegar aqui mais um outro exemplo, só para a gente sintetizar. Então, eu tenho aqui 4 meios, né? Ou 4 sobre 2, menos 3 quintos. Então, nessa situação, como é que a gente faz? Tira o MMC de quem? 2 e 5, certo? O MMC de 2 e 5. O menor número aqui, 2. O menor número que divide 2 é o próprio 2, tá certo? Então, fica aqui 2 dividido por 2, que dá 1. 5, como não dá para dividir por 2, repete. Em seguida, o 5, como é um número primo, então ele só é divisível por ele mesmo. Então, nessa situação, 5 dividido para 5, 1. Então, o MMC vai ser o produto dos dois números, ou seja, o produto na matemática é a multiplicação. 2 vezes 5, 10. Então, meu denominador comum vai ser 10. E aquele processo de novo. 10 dividido por 2, que dá 5. 5 vezes 4, 20. Agora eu vou fazer com a segunda fração. 10 dividido para 5, que dá 2. 2 vezes 3, 6. Agora a gente faz a operação. Repete o denominador e opera 10, 20 menos 6, 14. Mariano, cheguei até aqui, tá certo? Está correto. Porém, quando vocês se depararem com os protocolos da Secretaria de Educação, ou até mesmo com as questões do livro, acontece que ele vai pedir na sua forma irredutível, ou seja, na sua fração que não dê mais para simplificar, tá bom? Então, nessa situação aqui, vamos simplificar aqui começando com 2. A gente vai dividir 14 por 2, porque ele é par, e 10 também vamos dividir por 2, porque ele também é par, certo? E dividindo aqui 14 por 2, vou encontrar 7. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, dá 7 quintos, né? Aí, nessa situação, não existe nenhum número que divida o 7 e o 5 ao mesmo tempo. Então, nessa situação, ele está na sua forma irredutível. Então, a gente finaliza aí, ok? Agora, vamos fazer, continuando sobre os números racionais. Esse pode ser representado na forma de fração, que a gente já viu, as operações com número de fração. Agora, na forma de fração, agora a gente vai ver essa mesma situação com números decimais. Aqui, vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais. Então, aqui, os números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal, certo? Parte inteira, vem aqui antes da vírgula, e a parte decimal, tá certo? Que vem após a vírgula. Então, na situação, adição e subtração de números decimais. Nós temos aqui a regrinha. Primeiro, vamos igualarmos o número de casas decimais com o acréscimo de zeros. Em seguida, colocamos vírgula debaixo de vírgula. E terceiro, efetuamos a adição colocando a vírgula na soma alinhada com os demais. Vamos ver isso aqui na prática. Então, nós temos aqui 1,28 mais 2,6 mais 0,038. Então, nessa situação aqui, turma, na primeira definição aqui, ele diz o quê? Na primeira regrinha, que a gente tem que igualar a quantidade de zeros, né? Então, vamos aqui. Analisando a parte decimal de todos os números aqui, o maior número é o que possui os 3 dígitos, né? A maior quantidade. Então, nessa situação, nós vamos ter que igualar todos eles com três números, com três unidades. Então, nessa situação, turma, para poder igualar, eu vou acrescentar zero. Por quê? Porque o zero após a vírgula, ele não modifica as situações, tá certo? Então, vamos lá. Colocando aqui, se a gente vai ter que ter 3 dígitos, então, para 28 ficar com 3 dígitos, acrescenta um zero. Aqui o 6, para ficar com 3 dígitos, a gente acrescenta 2 zeros, tá certo? E aqui o 0,038 já tem os 3 dígitos, então a gente não precisa. Segunda situação, igualar todo mundo, certo? Colocar vírgula abaixo de vírgula. Isso aqui é muito importante. Vocês não podem esquecer desse detalhe. Quando eu fazer a operação de adição e subtração com números decimais, eu tenho que, por obrigação, colocar vírgula abaixo de vírgula. E a partir daí a gente pode até colocar essa primeira regrinha, certo? Para
para ser a segunda. Como assim, Mariana? Se a gente colocar logo essa situação, colocando vírgula abaixo de vírgula, depois a gente só faz igualar os zeros. Se torna uma situação mais fácil também, tá bom? Mas fica a critério de vocês, de como resolver esse tipo de situação. E aqui a gente, depois de igualar os zeros, a gente vai o que? Somar. 0 mais 0, 0. 0 mais 8, 8. 8 mais 0, 8. 8 mais 3, 11. 1 sobe 1, não é isso? 2 mais 6, 8. 8 mais 0, 8, com mais 1, 9. Baixa a vírgula e soma. 1 mais 2, 3. 3 mais 0, 3. Vamos ver uma outra situação aqui. Nós temos 35,4 mais 0,75 mais 47. 47 aqui, a gente se analisar, ele está sem número decimal, certo? Ele é um número inteiro. Mas lembrando, se eu colocar uma vírgula e os zeros após, não vai contar, não vai alterar o seu valor. A gente só vai igualar as casas, tá bom? Então, igualando as casas aqui, olhando para a parte decimal desses números, o número que possui maior quantidade de números, certo? Após a vírgula, é o 75. Ele possui 2 dígitos. Então, nessa situação, a gente vai ter que igualar todas as casas com 2 dígitos. 35,4, certo? Para ele ter dois dígitos após a vírgula, a gente acrescenta um zero. O 0,75 ele já tem os 2 dígitos. E o 47, como ele é só a parte inteira, acrescenta vírgula 00. Então, agora basta somar. 0 mais 5, 5. 5 mais 0, 5. 4 mais 7, 11. 11 mais 0, 11. Desce 1, sobe 1. Baixa a vírgula, ok? 5 mais 7, 12. Com mais 1, 13. 3 sobe 1. 3 mais 4, 7. Com mais 1, 8. 83,15. Vamos ver outra situação aqui. 3,97 menos 2,013. Mesma situação, a gente iguala a quantidade de zeros, tá certo? Ou melhor, a quantidade de casas, acrescentando os zeros. Em seguida, a gente faz a subtração. Deixa eu só mudar aqui. 0 não dá para tirar 3, né? A gente vai fazer aqui uma subtração com reserva, que passa a ser 6. Opa. E aqui vai 1, né? Se tornando 10. Então, 10 menos 3, 7. 6 menos 1, 5. 9 tira 0, fica 0. Baixa a vírgula. E 3 menos 2, 1. 1,957. Próxima situação, 17,2 menos 5,146. Na situação, a gente também, analisando aqui, nós temos 3 dígitos, né? Após a vírgula, então a gente vai ter que igualar a casa aqui do 2 com 3 dígitos, acrescentando o quê? 2 zeros. Na situação 6, não dá para tirar, ou melhor, 0 não dá para tirar 6, né? A gente não pode pegar aqui dessa casa que também é 0. Então, vamos lá. Aqui passa a ser 1, que a gente vai fazer uma subtração com reserva. E aqui passou a ser 10, só que como eu vou ter que ceder para a casa vizinha, aqui fica 9. Tudo bem? E aqui passa a ser 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 4, 5. 1 menos 1, 0. Baixa a vírgula. 7 menos 5, 2. Baixa 1, 12. Então, fica 12,054. Então, nessa situação, turma, foi só também um momento de revisão. A gente só vai relembrar alguns assuntos, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, vocês podem estar procurando o professor de sala de vocês, tá bom? E espero que tenham gostado da aula. Sobre as atividades, vai ficar a critério do professor utilizar o PNLD, certo? O livro de vocês, ou se eles quiserem indicar qualquer outra atividade extra, seja um TD, seja um simulado, então fica a critério do professor, tá certo? Aguardo as devolutivas e até a próxima. Tchau!